Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Feliz com Jesus. Mais uma semana que se inicia, né? Deus está no controle das nossas vidas. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Jó 42, onde a palavra diz assim: Jó se humilha perante a Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar, né? Glória a Deus. Jó tinha a certeza do poder de Deus na vida dele, quando ele clamava ao Senhor, né? E ele sabia que os planos da vida dele estavam na mão do Senhor. Temos que nos humilhar perante esse Pai, perante o nosso Pai, esse Deus Todo-Poderoso, porque a gente sabe que Ele tem planos, né, meus irmãos, para mim e para você. O Senhor tem planos em nossas vidas e muitas vezes a gente não entende, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Até a gente passa por muitas coisas, por muitas pelejas, por muitas lutas, até a gente entender os planos de Deus nas nossas vidas. Quando Deus tem um plano na vida do filho, do servo, aí vem as provas, vem as tentações, vem as tribulações, né? Vem os testes do Senhor. O Senhor nos testa, o Senhor nos prova, até a gente entender, né, os planos de Deus nas nossas vidas. Os planos de Deus não se frustram, né, nas nossas vidas. A gente muitas vezes fica frustrado, porque muitas vezes a gente quer logo algo de Deus e a gente acaba se chateando, falando que Deus está demorando, que Deus ainda não deu. Mas temos que nos humilhar, né, perante ao Senhor, se render aos pés dele todos os dias, buscar dele, né, aquilo que precisamos, porque as coisas de Deus para acontecer na vida do filho, para acontecer na vida do servo, ele tem que andar alinhado com o Senhor, ele tem que estar na obediência com o Senhor, né? Deus, ele tem todo um tratar na vida daquele filho, que ele tem planos, que ele tem propósito, e nada nem ninguém impede o trabalhar de Deus na vida daquele filho. A caminhada com o Senhor, até algo de Deus acontecer nas nossas vidas e a gente entender, é uma caminhada um pouco sofrida, né? Quando Deus tem algo para fazer em nossas vidas, a gente sofre um pouquinho, porque ali faz parte daquele propósito de Deus, né? A caminhada com o Senhor não é fácil, mas a gente tem que se humilhar a Ele todo dia, se render aos pés dele todo dia, se arrepender, né? Andar alinhado com as coisas de Deus, andar na obediência, para que o Senhor, Ele nos capacite, nos prepara para aquilo que Ele quer de nós. Jó era um servo, né? Um servo fiel, íntegro. Jó era um servo que ele não tinha coisas que ele não entendia, como tem uma passagem que ele falava daquilo que ele não entendia, mas depois ele compreendeu, né, o propósito de Deus na vida dele. Jó foi um servo que passou por muita provação na vida. Jó foi um servo que, quando eu leio assim a história de Jó, eu digo, nossa, às vezes a gente fala, a minha paciência é igual a de Jó. Eu acho que nossa paciência não chega nem ao terço da paciência de Jó. Jó, além de ser paciente, ele teve fé. Jó foi um servo de fé, que ele, em momento algum, ele abandonou o Deus que ele servia, né? Em momento algum, ele deixou de servir a Deus pelas lutas que ele passava, pelas provações que ele passava, pelas lutas, pelas dores que ele sentiu, a dor da perda. Ele perdeu muitas coisas, perdeu a família, mas Deus era ali na vida de Jó, Deus era o centro de tudo ali na vida de Jó. E Jó enfrentou tudo o que enfrentou na vida dele, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor,
teve alguns questionamentos, sim, que Jó, ele era um servo fiel, mas ele questionava, assim, algumas coisas para Deus. Que teve fala do livro de Jó, que o Senhor perguntou a ele se por acaso naquele momento que Deus estava fazendo alguma coisa ali, algo ele sabia. Então, assim, todos nós como servo de Deus, a gente faz muitos questionamentos, né, a Deus. Por quê? Quando? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sofro tanto? Por que eu sirvo ao Senhor e sou tão injustiçado? Por que eu sirvo ao Senhor e sou tão caluniado, sou tão humilhado? Mas é porque a gente, quando está alinhado com o Senhor, quando estamos no caminho da verdade de Deus, obedecendo a Ele, essas coisas vêm para nós para nos testar, né? Para testar a nossa fé, para ver se a gente continua na posição, para ver se a gente continua servindo ao Senhor, né? Para ver se a gente vai na primeira luta que a gente passa, na primeira situação que a gente vive ali servindo a Deus, para ver se a gente deixa Deus ou não, né? Ou se vai continuar servindo. Então, Jó, ele passou por muitas coisas, mas os planos de Deus não foi frustrado na vida de Jó. Todas as coisas que Deus prometeu a Jó, Deus cumpriu. Então, Jó foi um servo que, né, tinha os filhos. Jó era um servo que era um varão que orava pela família, orava pelos amigos. Os filhos de Jó, a vida dos filhos de Jó era festas, era comemorações, era fazendo festa, enquanto Jó era o varão valoroso da casa, era orando pelos filhos, orando pela família. Tinha uma companheira, uma esposa, que quando viu ele passar pelaquela situação toda, acho que ela não suportaria aquilo tudo que ele estava passando, que ela chegou para ele e mandou ele abandonar aquele Deus e morrer. Em momento algum, quando ele estava passando por aquilo, ele abandonou a Deus. E hoje em dia a gente sente algo que não chega nem a metade do que Jó sofreu. E a gente já está reclamando, a gente já está falando, né? Porque cada um que sente sua dor é que sabe. Cada um que sente, que passa por algo na sua vida, que sabe o peso daquilo que você está sentindo. Às vezes eu sinto algo que é pesado para mim, né? Que é sofrimento para mim, mesmo servindo a Deus, eu passo por algo, passo por alguma peleja, por alguma luta. Esse para mim é a minha dor, é a dor que eu suporto. Às vezes você, meu irmão, passa por algo, uma situação em casa, uma situação com uma esposa, com um esposo, uma situação com um filho. Todos nós, servos de Deus, temos peleja. O servo de Deus não está livre de passar por luta, passar por provações, né? Mas ali, passando, servindo a Deus. Se tiver com a dor, glorificando o nome de Deus. Se tiver com uma porta fechada, é glorificando o nome de Deus. Se faltou algo na sua casa, é glorificando o nome de Deus, porque na hora certa os planos dele vai se cumprir na sua vida. Então todas as pelejas, todas as lutas que os servos de Deus passam, né, é por permissão de Deus. A gente não sofre mais, não sofre menos do que o outro. Cada um tem a sua dor, cada um sente sua dor, cada um tem suas pelejas. Mas é servindo a Deus, é glorificando, e a gente vai passando pela prova dando glória a Deus, né? Porque depois da prova vem a vitória, né? Depois da vitória vem a abundância, né? E depois é só bênção. Mas antes da bênção chegar, antes dos planos de Deus acontecer na minha vida e na sua, a gente passa por muitas coisas. Mas qualquer um de nós que estivermos vivendo uma situação difícil, vamos continuar clamando a Deus, não vamos murmurar, não vamos dizer que Deus nos abandonou, porque Deus ele não abandona os seus. Ainda assim que a gente passa por dificuldade, passa por algo, mas continuamos com a fé nele, porque é a fé que nos mantém de pé, é esse poder que Deus tem em nossas vidas, que a gente tem força para lutar, para perseverar, né? E aí Deus vai nos dando vitória, porque
Todo mundo passa, todo mundo tem a sua dor, mas com o Senhor no controle, com o Senhor na direção de tudo. Jesus disse que não ia ser fácil, né? Que não ia ser fácil para ninguém, mas que ele venceu o mundo, não ia ser fácil. Então, mas ele está cuidando de nós, ele está nos sustentando. Como é que a gente serve a Deus e a vida da gente vai estar mil maravilhas? Não pode. O servo de Deus que diz que a vida está mil maravilhas, ele já tem que rever se ele está fazendo a vontade de Deus mesmo ou não. Se está nos caminhos do Senhor ou não. Porque o crente, o servo de Deus, que não tem peleja, que não tem prova, que não passa por uma situação e diz que está tudo bem, que a vida está mil maravilhas, esse tem que desconfiar, porque o servo de Deus passa sim, passa por muita luta, passa por muita peleja, passa por dores, passa por tudo aquilo que o Senhor permite passar, porque muitas vezes Deus está ali, ó, ensinando. Quando é uma dor, Deus está preparando, ensinando para algo. Quando é um deserto, é porque Deus quer dar algo lá na frente. Quando é uma situação, Deus quer dar libertação. Então, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um porquê. Nada na vida do servo é por acaso. Aquele que serve ao Senhor de verdade, aquele que anda na obediência, ele sempre vai ter luta, porque ele está incomodando, né, o inferno. Então, se ele serve a Deus de verdade, vai sempre vir as lutas para ele. Mas ele vai saber lidar com cada uma delas, porque ele tem fé em Deus, ele crê em Deus, e ele sabe que Deus não vai deixar ele só. E na hora certa, né, a vitória vem. Aqui no final da história de Jó, Deus deu tudo em dobro a Jó. Jó precisou passar por aquilo tudo, pelaquela provação toda de Deus. Tudo que aconteceu na vida de Jó foi por permissão de Deus. Então, Jó perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu tudo. E Deus restituiu tudo em dobro. Se você for ler o livro de Jó, Deus deu a Jó tudo em dobro. Então, tudo que Jó viveu, Jó passou, valeu a pena, porque foi tudo um propósito de Deus. E nenhum dos planos de Deus se frustrou na vida de Jó. Tudo se cumpriu. Mas ele passou ali, ó, sofreu. O homem que sofreu foi Jó. Meu Deus, eu não sei se eu aguentaria passar metade do que Jó passou. Mas Jó foi um homem assim que aguentou, viu? Servindo a Deus ali, ó, passando pelo que estava passando, mas ali em momento algum ele deixou Deus de lado, não murmurou, fez sim alguns questionamentos que nós servos de Deus, né, faz. Eu já passei por coisa muito dolorosa na minha vida, já passei por provações, já passei por peleja, mas nem se compara o que Jó passou aqui. Mas é como diz o louvor, né? É passando pela prova, dando glória a Deus. Então, meu irmão, Deus tem propósito na tua vida, né? Deus tem plano na tua vida. Não estranhe você servindo a Deus, obedecendo as coisas que você passa, né? As provações, as pelejas que você enfrenta. É porque Deus tem plano para se cumprir na tua vida. Então, tudo que você está vivendo hoje, passando hoje, é um teste do Senhor para te colocar em lugares que você nem imagina. Para que o propósito dele venha acontecer em tua vida, coisas que você nunca viveu, você vai viver perante ao Senhor. Então, creia neste poder, não murmure, sirva a Deus, vai passando pela tua prova, mas vai glorificando, vai agradecendo, tá doendo, glorifica. Tá em falta de algo, glorifica. A porta fechou, glorifique. Porque quando Deus derramar aquilo que ele tem para você, você não vai nem se lembrar, não vai nem se comparar aquilo que você passou, que você sentiu. Você vai rir, vai glorificar e vai contar testemunho para que a fé de muitas pessoas aumente. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Mais uma palavra de fé.